14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do município de Campinas, São Paulo, presentes procuradores da República Fausto Kozo Matsumoto Kozaka e Elaine Ribeiro de Menezes, compareceu o senhor Arnaldo Cumprido de Souza e Silva, CPF número 363-947-87, devidamente acompanhado por seus advogados Débora Regina Gasques, OBSP 253098, e Vitor Alexandre de Oliveira e Moraes, OBSP 3687781, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Arnaldo Cumprido de Souza e Silva. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autorizam expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4 da Lei nº 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 1, cujo tema é pagamento a agente público decorrente de favorecimento para a obtenção do projeto Ponte do Rio Negro, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Senhor Arnaldo, em que momento o senhor começou a participar da contratação ou da obra referente ao Ponte do Rio Negro? Da contratação não, essa contratação foi em 2007. Uhum. Eu comecei a participar a partir de segundo semestre de 2009. Segundo semestre de 2009. Isso. Quando o senhor ingressou à obra, já estava em andamento, na execução? Estava em Qual que era a função do senhor nessa obra? Eu era responsável pelas obras de infraestrutura, entre elas a Ponte do Rio Negro. Qual que era o cargo do senhor nessa época? Diretor de obras de infraestrutura. Diretor de obras de infraestrutura. Nessa época, o senhor era responsável somente por essa obra? Não, de uma série de obras, inclusive do exterior. O senhor atuava aonde? Onde é que o senhor ficava? Eu ficava em São Paulo, São Paulo. Na sede da construtora? na sede da construtora. O senhor costumava visitar essa obra com regularidade? Visitava algumas obras com alguma regularidade, não todas. Uhum. Com qual regularidade que o senhor acompanhava essa obra fisicamente, indo até o local? Olha, a Ponte do Rio Negro, provavelmente uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. O senhor disse que não participou do processo de contratação e de licitação dessa obra. Não. O senhor não atuou de nenhuma forma, auxiliando no levantamento de custos? Não. Sua participação, então, somente se iniciou a partir de 2009. O senhor não participou de nenhum ato anterior a 2009 nessa obra? O senhor sucedeu a quem? Marco Antônio Costa, que era, não me lembro o cargo dele, mas era o responsável por obras de uma região norte, se não me engano, uma delas, Ponte do Rio Negro. Ele exercia o mesmo cargo que o senhor passou a assumir, de diretor de projeto de infraestrutura? Eu assumi como diretor de projeto de infraestrutura do Brasil inteiro. Marco Antônio, na época, isso foi uma reestruturação da Câmara Correia, Marco Antônio, na época, cuidava do infraestrutura do Norte, Nordeste, alguma coisa desse tipo. Nesse processo de transição, o senhor Marco Antônio, o que ele passou para o senhor a respeito do processo de licitação, do
processo de contratação dessa obra? No processo de licitação eu não tenho nenhuma informação, mas ele me passou algumas informações técnicas, comerciais, e me passou também sobre o ajuste, né, parte, não 100% que foi feito, mas que havia um ajuste entre o consórcio construtor e o governo do Estado do Amazonas. Qual que era o objeto desse contrato, senhor Arnaldo? Esse contrato era a construção da ponte sobre o Rio Negro, em Manaus. A obra era tocada exclusivamente pela Camargo Correia? Era um consórcio? Como Era que um consórcio, Camargo Correia, Construbase. Camargo Correia e Construbase. Quem é que representava a Camargo Correia nesse consórcio? Dentro do consórcio, Marco Aurélio Bittar. Marco Aurélio Bittar. Era o superintendente da Camargo que cuidava dessa obra. Ele era subordinado ao senhor? Ele era superior ao senhor hierarquicamente? Como é que era essa? Ele era subordinado ao Marco Antônio. E quando assumiu, mantive como superintendente da obra. Ele era o representante da Camargo Correia no consórcio? No consórcio, no contrato. Mas ele se reportava ao senhor? A partir do momento que o senhor A partir assumiu? de assumir, ele se reportava a mim. Antes se reportava ao Marco Antônio Costa. Marco Aurélio Bittar, o nome da... Isso. E pela empresa Construbase, quem que era o representante? Eu não me do recordo, consórcio? mas tinha um representante local lá que eu não me recordo o nome dele. O senhor mantinha contato com diretores da Construbase, representantes da Construbase nas questões relacionadas a esse consórcio? Olha, quando eu assumi essa obra, estava necessitando fazer um aditivo. Tá? Ela teve algum problema durante a contratação, faltavam dados para melhor avaliar a obra. E nesse período a Construbase não admitia fazer esse aditivo, ela queria largar a obra. Por que ela não queria fazer esse Aí eu aditivo? não perguntei, mas ela não queria fazer um aditivo, era um aditivo grande, esse aditivo foi maior do que 50% do valor da obra. Mais Era risco, maior do que 50% do valor da obra. maior, um acréscimo financeiro Um acréscimo de mais de 50% de do valor mais de da obra. 50% do valor da obra. Quando surgiu essa necessidade, qual que era o percentual da obra que havia sido executada? Isso não me recordo agora. Mas aproximadamente estava no início, estava no Não, meio, estava estava no fim? no, sei lá, um terço. E por que surgiu a necessidade de celebrar esse aditivo? Porque tinha uma deficiência nos projetos de fundação. As fundações previstas à época da licitação eram totalmente incompatíveis com a realidade local. O senhor se lembra quem que era o interlocutor da Construbase por exemplo, nessa decisão de não se firmar um aditivo e sim abandonar a obra? Quem que era a pessoa a pessoa que decidiu, tomou essa decisão de... Eu posso depois fornecer o nome. Uhum. Mas era o diretor técnico da Construbase. E essa decisão, ou esse posicionamento, pelo menos, de que melhor seria não fazer o aditivo e largar a obra, foi tratada com o senhor? Foi tratada com algum outro funcionário da Camargo Correia? Como é que se deu essa tratativa? Essa tratativa já vinha, né? Já vinha sendo feito, a Construbase já tinha expressado, acho que o próprio Marco Antônio, que não queria continuar. Então, quando o senhor assumiu, já existia esse posicionamento por parte da Construbase? Já existia. E esse problema aí, que foi detectado na obra em relação às fundações, e que ensejaria um aditivo de mais de 50% do valor da obra, já existia esse problema técnico no projeto executivo da licitação? Eu acho que provavelmente, se foi detectado à época, eu não sei se foi, mas o projeto teve que ser mudado. O projeto executivo? A fundação teve que ser mudado. Eu acho que por deficiência de informação na época da concorrência. Mas o consórcio se propôs mesmo... deixa eu formular um pouco. O consórcio provavelmente participou de uma licitação para ganhar essa obra. Sim. E para participar dessa licitação teve que elaborar uma proposta de preço para essa obra. Sim. Para elaborar essa proposta de preço, teve que fazer levantamento de custos,
necessidades para fixar esse valor. Esse problema no projeto executivo não foi detectado quando da formulação da proposta de preço? Provavelmente não, isso é um dado de edital, né? Como assim um dado edital? O que significa isso? O edital acompanha um projeto e você orça aquele projeto, como em todas as obras. Mas não há uma verificação física do local, das condições do local, geográficas, geológicas, enfim, que possam impactar de alguma forma na execução da Local, obra? geográfica, isso aí concordo, sempre há. Geológica é um dado fornecido pelo projeto que vem junto com o edital. Qual exatamente era o problema de fundação que teve que ensejar a discussão acerca do editivo? As estacas previstas à época, desde a licitação, eram incompatíveis com a geologia local do leito do rio. Isso não deveria ter sido detectado já na elaboração da proposta, quando da formulação da proposta, com base no projeto executivo? Isso não é um problema do licitante. Esses dados são fornecidos pelo contratante. Mas não existe uma verificação desses dados por parte dos licitantes? Não, isso não. Mas numa situação como essa que o senhor me relatou, que a obra foi orçada num determinado valor por parte dos concorrentes, e surge a necessidade de modificar o projeto por conta dessa inconformidade que foi detectada. Quem é que... a empresa sujeita ao risco de repente, tem que cumprir um preço que não vai cobrir os custos dela? Não, sei se eu entendi o que você quer dizer. Uhum. Mas em princípio não, se você contrata lá para pintar isso aqui PVA, e depois você quer que seja esmalte, ninguém se submete a fazer uma coisa sendo outra. Então teve modificação, inclusive, nos insumos que deveriam ser aplicados, no material, isso aí que impactou. Foi isso que gerou esse aditivo aí superior a 50%. O senhor sabe se houve algum tipo de direcionamento nessa licitação, algum tipo de favorecimento do consórcio ou da Camargo Corrêa? Para que o tipo de ajuste, qual o favorecimento, eu não consigo precisar hoje. Aqui houve algum sim, até porque o contrato foi ganho. Né? O senhor não sabe de que forma que foi... O senhor sabe se existia alguma cláusula no edital da licitação que de alguma forma colocasse o consórcio em posição de vantagem em relação aos demais licitantes? Não sei. E como é que era esse consórcio? Quem que era o líder do consórcio? A Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa. E a tomada de decisões nesse consórcio? Na execução das obras, nas questões financeiras, nas questões relevantes desse contrato. Como é que eram tomadas as decisões? Na obra em si? Na obra ou, enfim, na situação, por exemplo, que gerou esse impasse que o senhor me relatou, na questão da celebração ou não do aditivo. Como é que eram deliberadas essas questões? Existia uma reunião dos representantes do consórcio, ou a Camargo Corrêa ela tinha um poder de decisão maior do que a Construbase? Na medida que a Construbase, já que não aceitaria fazer o aditivo, já foi dito à Construbase que ela iria deixar o consórcio, como efetivamente deixou. Oficialmente ela saiu do consórcio, a Camargo Corrêa seguiu sozinha. E quando é que a Construbase saiu desse consórcio? Eu acho que antes da assinatura do aditivo. O aditivo foi assinado em 2010. Mas até a saída dela, Camargo Corrêa e Construbase tinham o mesmo poder de decisão? Olha, anterior a 2009, não sei precisar. Mas no período que o senhor esteve? Nesse período aí, ela já tinha definido que não faria o aditivo. E nós já tínhamos definido, então, que a Camargo tocaria sozinha. Então, a partir do ingresso do senhor, ela estava formalmente ali no consórcio, mas a Camargo Corrêa praticamente tocava a obra sozinho, vou colocar assim, nesse período que o senhor atuou. Isso. De 2009. Não sei se exato no início, mas Uhum. logo em seguida a atuação da Camargo era sozinha.
Certo. E o senhor se lembra como é que era essa divisão de esforços entre a Camargo Corrêa e a Construbase nesse consórcio? Se houve compartilhamento de funcionários? Não tinha divisão de escopo, como a gente chama. Era fornecimento de equipamento, de mão de obra, à medida que necessitasse. Então os dois contribuíam com mão de obra, equipamento, materiais. Quando o senhor fala que os escopos eram separados, não existia separação de escopo. Não existia separação de escopo. Você pode fazer um consórcio com um escopo separado. Você faz isso, eu faço isso. Isso normalmente não ocorre mais. Entendi. Em relação à questão da licitação e contratação, que é uma fase que antecedeu a chegada do senhor, pelo que o senhor relatou, o senhor lembra de algum outro dado relevante ou diferente, enfim, que pudesse indicar algum tipo de ilicitude, favorecimento? Não consigo nem dizer quem participou pela Camargo ou pela Construbase na fase de licitação. Tá, muito bem. Então, o senhor disse que assumiu essa obra, o senhor sucedeu, na verdade, o senhor Marco Antônio Costa nesta obra, e ele passou algumas informações para o senhor a respeito da obra, inclusive sobre algum tipo de ajuste, pagamentos com o governador do estado do Amazonas. O senhor poderia detalhar que informação que ele passou para o senhor a respeito? As informações foram que havia um ajuste e que esses pagamentos eram feitos via uma subcontratada chamada Construtora ETA, uma construtora lá da região, cujo responsável ETAN, Construtora ETAN. O responsável por ela era o senhor Eládio Cameli. Não sei se era proprietário, mas ele é o que ficava no contrato. Essa empresa, eu acho que ela foi, porque eu não participei a ela. Ela era uma subcontratada e depois ela virou uma cessionária. Eu acho que parte do escopo saiu e passou para ela diretamente. Entendi. Acho que numa relação direta com o governo do Estado. E o senhor Marco Antônio, ele disse expressamente que o ajuste tinha sido feito com o governador do estado. O que ele disse exatamente para o senhor? Ele disse que tinha um ajuste com o governador do estado. Não disse qual, disse como era feito pela Construtora ETA. Sim. E essa informação que ele prestou para o senhor foi quando? Em 2009, aí, julho, agosto, nesse período. Foi nos primeiros contatos desse processo de transição? Nós tivemos um contato que foi uma passagem lá em Manaus. Nós fomos a Manaus e me passou não só os assuntos, como passou a equipe também. Quem que era o governador naquela? Eduardo Braga. Eduardo Braga. O ajuste teria sido firmado com o Eduardo Braga. O que me foi dito, sim. Isso foi dito para o senhor lá em Manaus? Manaus. Foi verbalmente? Foi verbalmente. Existe algum registro dessa informação? Não. O senhor fez alguma Uma anotação? reunião minha com o Marco Antônio e ele me passou esses dados. Certo. E ele falou em que exatamente consistia esse ajuste? Esse ajuste eram pagamentos que eram feitos via Construtora ETA. Eu não sei precisar agora em que valores, né? Mas a responsabilidade era da Construtora ETA. ETA. Mas de que forma que era feito esse pagamento? Aí eu não sei precisar. E que valor que deveria ser pago? Eu também não consigo lhe dizer agora se era um percentual, um valor. Mas, e a periodicidade? De quanto tempo deveria ser feito esse pagamento? Eu acho que em função do recebimento da Camargo Corrêa. Quando a Camargo Corrêa recebesse valores decorrentes da obra, deveria fazer esse pagamento para a construtora, via construtora ETA. Certo. No período que o senhor esteve lá, o senhor se lembra aproximadamente qual o valor que foi pago? Não consigo me recordar. Nem aproximadamente? Nem aproximadamente. O senhor Marco Antônio, ele disse o porquê deveria ser pago esse valor para o Não, o motivo do ajuste eu não soube. Qual foi o
o favorecimento que houve. Se foi na licitação, após, depois na execução. Então ele simplesmente, pelo que o senhor está me dizendo, ele na reunião disse, olha, tem um ajuste com o governador, tem que pagar tal valor, que isso foi ajustado com ele. Isso. E o senhor não perguntou a ele a que se referia, por que deveria ser pago? Não. Quando o senhor fez o relato de histórico profissional, né, na oitiva do termo zero, o senhor disse que esse aqui, salvo engano, foi o primeiro episódio em que o senhor deparou no seu histórico profissional uma situação de pagamento ilícito, de ilicitude. Aí, na primeira obra que o senhor se depara com uma situação como essa, o seu antecessor lhe passa uma situação de que existe um ajuste com o governador para fazer pagamentos, sem explicar o motivo, a razão, a finalidade desse pagamento. O senhor não buscou, tentou buscar informação? O senhor achou normal esse procedimento? Não achei normal, mas ele me passou um relato breve, né? A minha função era diretor de toda a infraestrutura, né? E eu tinha um superintendente local, ele que cuidava disso, Marco Aurélio Bittar, ele que tinha as reuniões com ETAN, né? Com todo o pessoal lá do governador, ele era responsável por todo o relacionamento local lá. Esse era um assunto que estava resolvido, né? Ou seja, quem fazia os pagamentos era ETAN, acho que já estava no valor da sessão. Debaixo do contrato já passou esse valor. Então era um assunto que era resolvido lá pela ETAN. Então as únicas informações sobre essa tratativa que o senhor tem são essas que o senhor acabou de informar. Isso. Essa reunião com o senhor Marco Antônio Costa, onde ele passou essa informação para o senhor, aconteceu aonde? Em Manaus. Manaus, No mas canteiro da obra. no canteiro da obra. Isso. Foi numa sala de reuniões? No nosso canteiro de obra lá. Lá no ambiente externo? Na sala de uma sala? Uma sala. Tinha mais alguém presente nessa reunião? Marco Antônio Bittar. Marco Antônio Bittar também estava presente. Que era o superintendente que continuou lá. Uhum. E o Marco Antônio Bittar, ele mostrou ter conhecimento desse ajuste? Sim. O Marco Antônio Bittar, ele trabalhava desde o início dessa obra ou não? Isso eu não posso lhe precisar, mas ele já estava quando ele foi passado e eu mantive até 2010. Certo. O Marco Antônio, então, pelo que o senhor me disse, falou da existência desse ajuste e da necessidade de continuidade desses pagamentos, é isso? Isso. Como é que o senhor ia fazer esse pagamento se o senhor recebeu poucos detalhes de como Os pagamentos não era eu que fazia. Os pagamentos eram feitos pela construtora ETAN. Tá, mas a construtora ETAN deveria receber alguma coisa da Ela Camargo. era uma cessionária e tinha um contrato direto com o governo do Estado. Certo, Pelo mas- que me recorde, esse contrato foi ganho por um determinado valor. Uhum. A ETAN era uma subcontratada, não aparecia no contrato. Subcontratada de quem? Do consórcio. Do consórcio. E Uhum. depois teve uma cessão do consórcio para a ETAN, De parte do de serviço parte da- do serviço. Então, eu acho que terraplanagem, acesso. Então, nessa passagem aí, esses valores Uhum. foram para a construtora ETAN, ela ficava responsável pela operacionalização dos pagamentos. Mas quem é que coordenava essas... Marco Aurélio Bittar. Marco Aurélio Bittar, ele que coordenava, controlava os pagamentos que deveriam ser feitos para a construtora ETAN. Não, nós não fazíamos pagamento para a construtora ETAN. A construtora ETAN já era uma cessionária. Mas ela não era subcontratada do No consórcio? início, sim, depois foi feita uma cessão. Eu Aí- não sei precisar a data. Com a cessão, ela passou a receber diretamente do governo. E nesse primeiro momento em que ela era uma subcontratada da Camargo Corrêa, quem é que coordenava, controlava esses pagamentos? Provavelmente o Marco Aurélio Bittar. Marco Aurélio Bittar, ele solicitava uma autorização do senhor antes de fazer cada um desses pagamentos? A partir que eu assumi, Marco Aurélio, a gente conversava sobre isso, né, evidentemente, e eram pagamentos que eram feitos pela própria ETAN. Esses recursos não saíam da Camargo Corrêa. Certo. E como é que era essa conversa com o Marco
Marco Aurélio a respeito desses pagamentos? Dizia que, olha, tem um valor para pagar para a consultora TAM, posso pagar? Como é que era feito isso? Ele não pagava quando ela Na foi época, cessionária. Sim. Não, antes eu não sei. Depois, quando eu assumi, ela já era uma cessionária. Certo. Quando o senhor assumiu, já era uma cessionária. Claro. Entendi. Entendi. E sobre o que o senhor conversava com ele a respeito dessa construtora? Sobre Sobre a construtora não conversava nada. Sobre ele, então o senhor não conversava nada? Não. O senhor não disse que tinha algumas conversas com ele a respeito da construtora Etan? Não, as conversas eram se os pagamentos efetuados da Camargo Correia, se houve lá a contrapartida que a Etan fazia ao governador. O senhor falou que na sessão o senhor não tinha conhecimento disso. Não, quando eu assumi já tinha sido feita a sessão. E o senhor, mesmo assim, o senhor sabia dessa contabilidade, de quanto que da sessão era O valor, eu não consigo precisar agora qual era o valor, se era um percentual, se era um valor fixo. Né? Mas o Marco Aurélio, como subordinado do senhor, ele se reportava ao senhor dizendo, em termos de contábeis, qual que era o valor da sessão, qual que é o valor do custo e qual que era o valor que ia para essa... Não tinha a sessão. A sessão foi um valor que foi passado para a consultora Etan. O valor. Esse valor do contrato aqui passou a ser. Dentro desse valor da sessão, tinha lá os pagamentos que a Etan teria que fazer. E a Etan efetivamente fazia algum serviço? Fazia serviço. Tinha serviço. Que tipo de serviço que é os acessos, a ponte, a terraplenagem, tudo aí. Das medições de serviços prestados pela construtora Etan eram feitos pela Camargo Correia? Não, eu acho que era feito pela própria Etan com o governo do Estado. Certo. Eu não estou entendendo, então, de que forma que essa cessão de serviço para a construtora Etan, que recebia, pelo que o senhor está me dizendo, diretamente do governo do Estado, favoreceu a Camargo Correia. Assim. Porque o ajuste, pelo que o senhor me falou, era entre a Camargo Correia e o governador à época. Consórcio, o governador. Consórcio, né? Não a Camargo Correia. Consórcio com o governador à época para pagamentos via consultora Etan, no primeiro momento, como subcontratado. Não sei precisar, que não é da minha época, né? Como se deu essa fase inicial do ajuste. Não. A partir de um período lá, a Etan passou a ser uma cessionária, passou a ter um certo escopo do contrato. E desses valores que ela tinha a receber, uma parte ela tinha que passar para o governo do Estado. E como é que o senhor sabe que ela tinha que repassar ou repassava valores ao governo do Estado, sendo que o pagamento era feito diretamente a ela? Não, o pagamento, isso eu acho que estava no ajuste na época da sessão. Não estou conseguindo entender essa parte. A partir do momento que ela se tornou cessionária, de uma dentro do parte... valor que foi para a sessão dela, provavelmente já foi os compromissos que o consórcio tinha com o governo do Estado. Certo, mas quem pagava? Eu acho que a própria consultora Etan. Não, mas quem pagava a consultora Etan pelos serviços supostamente prestados era o governo do Estado, não era a Camargo Correia. Você sabe se houve um sobrepreço nesse contrato de cessão com a construtora? Provavelmente. Etan? Eu não sei preçar o valor, mas provavelmente. Alguns dos serviços que estavam dentro do escopo do contrato de cessão com a construtora Etan foram executados pelo consórcio? Eu acho que não. A construtora Etan, então, ela efetivamente prestou todo o serviço que ela se prestou a esse contrato, se colocou Que eu saiba, prestou a obra, está lá com os acessos, com tudo que tinha que ser feito. O senhor chegou a ver o contrato da construtora Etan, Não, esse contrato de cessão, para saber qual que era o objeto do contrato, Não. quais os serviços contemplados, qual que era o valor desse contrato? Essa gestão é toda feita por Marco Aurélio de Tar. A construtora Etan, ela tinha algum tipo de vínculo com o consórcio ou com algumas empresas do consórcio, seja de natureza familiar, né,
parentesco de alguns sócios, como os administradores? Você sabe se essa construtora ela tinha algum tipo de vínculo com o governo do Estado, seja de parentesco dos sócios com o governador? Parentesco não sei, não, que ela era uma grande construtora do Amazonas. Sim. Ela tinha ela construtora de grande porte lá no Amazonas. Ela é uma empresa de grande porte, né? Mas para o Amazonas era se não me engano, num dos anos lá, ela foi a segunda maior recebedora de obras do Estado. Quando o senhor disse que ela não é uma empresa de grande porte, Não, o senhor é uma avalia... empresa de grande porte a nível nacional, mas no governo do Amazonas. Mas para ela ser segunda, ela tinha efetivo, tinha capacidade Eu não consigo avaliar. Para que houvesse essa cessão de parte da obra para a construtora Etânia, existia necessidade de anuência por parte sim, provavelmente do consórcio? Do consórcio e do Estado. Né? Os dois. Então, para poder ceder parte do escopo aí do contrato da obra, dos serviços da obra para a construtora Etan, necessariamente o consórcio teria que dar o aval. O consórcio e o contratante. O senhor se lembra de ter sido consultado a respeito desse aval? Ela já era assessorada? Quando eu cheguei, ela já era uma assessorada. E era muito grande essa parte da obra, do serviço que foram cedidos para ela? Esse é um dado oficial, né? O senhor sabe qual que era a contrapartida para o consórcio em razão desse ajuste para o Eduardo Braga? O que ele ganharia em troca, né, fazendo esses pagamentos para o governador? Tá? O que o consórcio ganharia em troca desses pagamentos para o governador? O detalhe do ajuste, eu não sei qual era o tipo de benefício que gerou o ajuste. Isso eu não consigo lhe dizer qual foi o benefício. O Marco Antônio Costa nunca disse para o senhor? Não. E o Marco Aurélio? Também não. Mesmo ele sendo subordinado do senhor, o senhor nunca o indagou a respeito? Não. Por que o senhor não indagou? Porque a obra já estava ganha, né? O contrato estava em andamento e o nosso foco agora era fazer o aditivo para terminar a obra. O senhor disse que quando assumiu a gestão dessa obra na condição de diretor de projetos de infraestrutura, já existia contrato de cessão com a construtora Etan, correto? Correto. Então, por que qual seria a razão do Marco Antônio Costa, que é a pessoa que antecedeu ao senhor, ter que falar para o senhor desse ajuste com o governador e da necessidade de continuidade de pagamentos para essa empresa, construtora Etan? Então, essa foi a conversa da passagem. Esse contrato foi ganho, tem lá um compromisso com o governo do estado do Amazonas, né, que está sendo feito pela construtora Etan na parte cedida lá do contrato. Certo, mas se os pagamentos estavam sendo feitos diretamente pelo governo, conforme o senhor narrou quando assumiu a obra, então a Camargo Correia não teria que pagar nada para a construtora Etan a partir de então. Provavelmente, nesse período, não pagava. Não pagava? Não pagava. E por que ele precisaria passar essa situação para o senhor? Qual a situação? De existir esse ajuste com o governo do Estado, com o governador do Estado, da existência desses pagamentos da construtora Etan. A Camargo Correia, melhor dizendo, o consórcio teria como barrar esses pagamentos ou de alguma forma interferir nesse contrato da... Provavelmente não. Provavelmente não. Então ele disse para o senhor desse ajuste só para cientificar o senhor de que existia essa situação anterior? Exato.
Mais para frente no meu relato tem alguma coisa que a gente pode, não digo elucidar totalmente essa dúvida que o senhor tem aí, mas, por exemplo, a partir desse período, o meu foco era fazer o aditivo, por dois motivos. Era uma obra muito difícil de se abandonar, tá? Diferente da Posto Base, que abandonava, vamos embora. A Camargo, as grandes empresas, a gente vai até o final com resultado, com prejuízo, a gente entrega. Tem que entregar a obra. Só que é uma obra complexa, largar aquele monte de coisa abandonada no meio do rio navegável, tá? Até com risco para a população. Então a gente resolveu que deveria partir, fazer toda a discussão do aditivo legalmente, né, aprovado, Tribunal de Contas, advocacia, o que seja, né, o que foi feito. Então, o meu trabalho era da gente ter todas as condições, né, legais, técnicas, tudo mais, para fazer esse aditivo e conseguir concluir a obra. Inclusive, a Camargo Corrêa, inclusive a Camargo trabalhou sem receber um monte de tempo. Eu não podia abandonar essa obra, não sei se você conhece o Rio Negro, mas é um rio enorme que você largar Então, pode continuar. Não, então esse período aí, até março, abril, foi um período da gente discutir, né, fazer projetos, apresentações, fundamentos, para que fosse feito. Até março, abril de 2010, é isso? Até março, abril de 2010. Esse objetivo eu acho que foi assinado em junho de 2010, já pelo sucessor do Eduardo Braga, o Marazinho. O senhor não sabe, então, quando exatamente que houve essa transição da consultoria TAM, quando subcontratada, para uma condição cessionária da obra? Não, mas é um dado que eu acho que até pela internet aí a gente consegue. O senhor disse que o subordinado direto do senhor na obra era o engenheiro Marco Aurélio Miguel Bittar. Ele era o superintendente responsável por esse contrato. E ele era também o representante da Camargo Corrêa no consórcio, que era a líder do consórcio, né? E quais que eram as atribuições do Marco Aurélio Bittar? O Marco Aurélio tinha todas as atribuições. Ele tinha atribuição técnica, comercial interna, relação com fornecedores, clientes, e era responsável por manter em dia essas operacionalizações aí de pagamento, ou seja. Ele ficava sediado no próprio canteiro de obras? Na própria obra? Na Camargo teve um período que o superintendente ficava em São Paulo. Eu depois passei todos os superintendentes para a região onde eles atuavam. Lá no canteiro de obras ele era o funcionário da Camargo Corrêa mais graduado. Abaixo dele tinha um chefe de obra, Henrique Barros Domingos, que depois, quando o Marco Aurélio saiu, assumiu as funções do Marco Aurélio. A interlocução do Marco Aurélio dentro da Camargo era com o senhor, nas questões relativas à obra que dependiam de decisão de níveis superiores. O senhor disse que ele era responsável pela parte técnica da obra e pela parte comercial, relacionamento, procurava o cliente. Ele também tinha relacionamento com políticos, empresários locais. Que tipo de relacionamento era esse? Não, eu acho que ele participava de reuniões, né? A obra era uma obra, vamos dizer assim, monumental para o Estado ali, né? Então ele tinha um relacionamento grande com universidades, clientes. Você sabe se ele tratava... O cliente não era o governo, o cliente era uma secretaria que eu não me recordo o nome. Então ele tinha, por obrigação, procurar a secretaria, né? O governador, não sei se o governador, como um assessor, discutia esses assuntos que a gente estava querendo fazer o aditivo, pagamento, secretaria de finanças. Você sabe se ele era encarregado também de fazer pagamento ilícitos para agentes públicos? Pagamento ilícito para agente público, diretamente, creio que não, porque era feito via consultoria. Além da situação consultoria, o senhor tem conhecimento de mais algum agente público que recebia valores indevidos em razão dessa obra? Não, nenhum.
O senhor tinha dito que o ajuste com o governador, né, reportado pelo senhor Marco Antônio, havia sido celebrado antes do seu ingresso, né? O senhor Marco Antônio Costa, ele informou com quem que o governador havia celebrado esse ajuste, se havia sido diretamente com ele, Marco Antônio? Eu não consigo precisar quem da Câmara Correia, se Marco Antônio, se Marco Aurélio, outra pessoa, quem participou à época da licitação e fez esse ajuste. Eu não consigo... Quem poderia precisar detalhes sobre esse ajuste, sobre o que foi exatamente combinado? Marco Antônio. O senhor Marco Aurélio, o senhor acha que também tem provavelmente informações sobre esse episódio? O senhor se encontrou com o governador Eduardo Braga? Por qual motivo? Nós vivíamos discutindo aí a necessidade da gente fazer esse aditivo aí, no contrato. Então tive aí umas 2 ou 3 reuniões com ele, seja no Palácio, seja no canteiro de obras. Uma delas teve uma exposição de motivos grande, participaram outras autoridades, universidades, realmente foi um evento grande ali que embasava toda a justificativa para ser feito o aditivo. Né? Afinal, era um aditivo maior que 50%. Era um aditivo qualitativo, não quantitativo. Entendi. Qualitativo, né? Não aumentando o comprimento da ponte, aumentou a qualidade de algumas parcelas da execução da obra. Aí vale registrar também que, por exemplo, nunca foi feita uma fundação dentro do Rio Negro. Essa foi a primeira. Daí a dificuldade... Até uma obra inédita, ninguém tinha... então toda a geologia prevista e tal, ela não se confirmou na época quando a gente mobilizou e começou efetivamente a escavar o fundo do rio, que tem mais de 30 metros de profundidade. Não é um riacho. O senhor disse que teve 2 ou 3 encontros com o governador, né, Eduardo Braga. Nesses encontros, foi discutido alguma coisa em relação ao pagamento indevido, em relação ao pagamento da construtora Etan? O governador Eduardo Braga nunca falou comigo sobre os pagamentos que eram efetuados pela construtora Etan, nem sobre nenhum outro tipo de pagamento. Algum assessor dele, porta-voz, ou alguém que se autodenominou representante do governador tratou de algum assunto desse com o senhor? Por que o senhor teve que manter essa interlocução diretamente com o governador do estado acerca desse aditivo? Não poderia ser feito com o secretário de obras? Também era feito com o secretário de obras, só que era um aditivo de... Não é normal um aditivo desse porte, né? Que não seja aí dentro dos 25%. Então ele envolveu também o governador, afinal a obra, ele tinha lançado esse edital aí da obra. Né? Existia previsão no contrato dessa obra, a possibilidade de se firmar um aditivo nesse montante? Não, isso não está previsto nunca nem em edital, nem em contrato. Isso é a lei 8666. Se não me engano, a lei ela permite um aditivo de até 25%, né, do valor do contrato. 25%. Existe aí uma série de questões aí que você pode ter aditivos maiores, desde que qualitativo e não quantitativo. Isso tem jurisprudência sobre isso. E aí, o que o governador falava para o senhor nessas reuniões quando o senhor expunha o posicionamento do consórcio acerca da necessidade desse aditivo? Então, nós tínhamos sempre 2 discussões. A saída da Ponte Paz precisava ter aval do governo do Amazonas, ou da secretaria, ou do cliente, não me lembro quem era o contratante, né? E também a necessidade do aditivo e como é que se caminharia com esse aditivo, quais eram os fundamentos e tudo mais. Essa era a nossa discussão. Era uma discussão eminentemente técnica. Com o governador era uma discussão técnica. O governador ele tinha formação na área de engenharia elétrica. E a discussão técnica era feita com o próprio governador? Como é que era? A discussão da necessidade de determinada estaca, não chegava nesse nível. E o governador entendia dessas modificações pleiteadas ele entendia as razões que precisava ser, ele provavelmente era informado pelos assessores técnicos dele. E ele sinalizava nessa reunião de que esse aditivo seria aprovado?
Ele sinalizava, assim como eu sinalizava, que a gente precisava aprovar esse aditivo. Ou a obra ia ser paralisada. Né? Certo, mas o governador ele tinha caneta para aprovar esse aditivo, Não, correto? isso era aprovado pela Secretaria, Secretaria de Negócio Público, não o governador. Mas no final das contas, quem daria a palavra final era o próprio governador. E nesses encontros ele entendia, então minha pergunta é se nesses encontros ele já sinalizava de que esse aditivo seria aprovado. Ah, sim. Como é que era o procedimento para pleitear a modificação, para aprovação do aditivo? Aí é um detalhe operacional que eu não consigo dizer. Mas provavelmente caminhava algum documento técnico ao cliente contratante, né, não ao governador, e começava todas as discussões aí. Mas dentro da Camargo Corrêa, o senhor sabe como é que funcionava? Você tinha que elaborar algum Não, era relatório? na própria obra que ela elaborava. Elaborava algum documento? Toda a documentação técnica, junto com o projetista. Tá, elaborava uma documentação para tem fazer esse toda pleito. uma documentação técnica. E aí essa documentação era encaminhada para o governo? Era caminhado para o cliente, secretaria, Uhum. desenvolvimento, eu não me lembro do nome lá. Uhum. E isso, o senhor se lembra de ter sido apresentado para o senhor essa documentação Sim. referente ao aditivo? O senhor teve que assinar esse pleito Eu acho que de... não. A cessionária aí Posso até também ter participa. assinado, mas teoricamente não seria da minha alçada assinar pleitos locais. Existia algum pleito da EITAM continuar sendo cessionária do aditivo? Eu acho que não. É, Eu acho que era só com o consórcio e depois só com a Camargo Corrêa. Foi muito moroso o procedimento para aprovação desse aditivo? Eu acho que até ele foi assinado em junho de 2010, quase um ano. Demorou um ano para ele ser aprovado? Quase um ano. Por que demorou tanto tempo se o próprio governador, pelo que o senhor me disse, ele tinha um entendimento de que deveria ser Eu acho que dependendo assinado. da vontade do governador ou da vontade da própria Camargo Corrêa, a gente não abandonar aquela obra no estado que estava, você tem todo um caminho técnico, jurídico aí para percorrer. Então esse prazo é normal para aprovação de aditivos em Agora, obras para um de um aditivo ano. desse porte, né, eu acho que é normal. E esse aditivo foi assinado quando? Eu acho que esse aditivo, por volta de junho de 2010, já foi assinado pelo governador Omar Aziz, Omar Aziz. que o sucedeu Eduardo Braga, quando ele saiu por volta de março, abril, se desincompatibilizou para concorrer ao Senado. Certo. E quando houve essa mudança de governo no estado do Amazonas, assumiu o senhor Omar Aziz, aconteceu alguma situação relativa a pedido ou pagamento de algum tipo de valor em razão da obra, pagamento de valor indevido em razão da obra? A partir de que o governador Omar Aziz assumiu, nos procurou, não sei se a primeira chegada foi em mim ou na época o Henrique, que era o responsável já, substituindo o Rafael Pitar, uma empresa local chamada José Lopes. Nos cobrava sobre a manutenção dos ajustes que tinham sido anteriormente feitos, porque ele tinha conhecimento que tinha um ajuste na obra. Eu não consigo te precisar se José Lopes, à época de Eduardo Braga, tinha alguma participação. Mas, efetivamente, a partir que o Omar Aziz assume como governador, o José Lopes passa a ser a pessoa de contato com a Camargo Corrêa para a continuação desse pagamento. O senhor já tinha visto José Lopes antes? Não. O senhor Marco Antônio ou o senhor Marco Aurélio Bittar haviam comentado alguma coisa sobre essa pessoa, José Lopes? O Bittar, eu acho que nunca me comentou. E Henrique, provavelmente, também não me comentou. O Marco Antônio? O senhor Marco Antônio Costa? Não. Nunca comentou nada a respeito. E como é que foi essa procura do senhor José Lopes pelo consórcio?
Ele foi até a obra, ele Eu acho que ele ligou, procurou o Henrique, eu estou Quem que é fazendo ele? uma suposição aqui. Henrique é o substituto de Marco Aurélio Bittar. né? Então Marco Aurélio Bittar Marco saiu da Aurélio obra. Bittar saiu da obra por volta de início de 2010, final de 2009, eu não consigo precisar. Antes da assinatura do aditivo. Antes da assinatura. Quem que assumiu o lugar dele, então? O Henrique Domingos Barroso. Henrique Domingos Barroso. Certo. E Ele aí? era o chefe da obra, Aham, era o subordinado de Marco Aurélio Bittar. aham. Aí saiu o Marco Aurélio, o Henrique ficou com a obra e também com a gestão da superintendência lá. Nessa época, então, já não existia mais o consórcio. Era a própria O Camargo Correia. consórcio saiu, a atuação da Constibase nesse período já era Uhum. nula. Era apenas como consórcio assinado, assinar, então assinou a obra normal. Formalmente, mas não tinha nenhum tipo Não, de não tinha. poder de decisão nos rumos da obra. E aí o senhor Henrique assumiu todas as funções do senhor Marco Aurélio Toda. e passou a ser o funcionário, então, mais graduado Eu na obra, graduado ligado a mim. na carteira de obras. E aí, como é que foi esse contato do senhor José Lopes com o Henrique? Aí o detalhe eu não sei, mas imagino que o Zé Lopes se procurou. Eu tive, depois disso, 2 ou 3 reuniões com o Zé Lopes. E ele me pergunta se a gente iria dar continuidade a esses ajustes. Eu disse que a gente ia dar continuidade na mesma base que foi feita anteriormente. Não falamos de valores, mas eu disse que seguiria a mesma base anterior. Certo. Você sabe como é que o senhor José Lopes contatou o senhor Henrique? Não sei. Provavelmente ele foi na obra ou ligou. O senhor Henrique disse exatamente o que para o senhor quando foi procurado pelo José Lopes? O Zé Lopes se procurou que precisava conversar conosco para ver a continuidade dos pagamentos lá, ou continuidade dos ajustes que tinham lá com o governo. Nesse período, com que frequência o senhor visitava a obra? Aí também, a cada 45 dias, 60 dias, eu Esse contato, então, que o senhor Henrique fez com o senhor se lembra se foi por e-mail, por não me telefone? lembro. Não me lembro. Mas eu fui a Manaus e tive 2 ou 3 vezes lá com o Zé Lopes. Aham. Esse daí ele tinha um escritório, que eu não sei precisar o endereço, uma casa térrea, tem um estacionamento lateral. Esse foi o primeiro encontro. Primeiro, eu devo ter tido 1 ou 2 encontros com o Zé Lopes lá. Uma casa térrea. Mas o escritório dele, ele era um empresário local, não sei o ramo, acho que gado e mais outras coisas que eu não sei nem precisar agora o que ele fazia. Ele deu um cartão para o senhor, alguma coisa? ou não? Não. Nesse primeiro contato que o senhor teve com ele, foi nessa casa, nesse Foi escritório? nessa casa. Tinha algum tipo de letreiro nessa casa identificando o escritório, Não sei. o estabelecimento? Aonde ficava essa casa? No centro de Manaus. Centro de Manaus? O senhor conseguiria identificar exatamente o local dessa casa? O senhor visse novamente essa casa? Reconheceu o local? Sim. Uhum. Provavelmente sim. E quanto tempo demorou entre a assunção, né, no mandato pelo novo governador Omar Aziz e esse contato por parte do José Lopes? Um mês, algo desse tipo. E nesse encontro que o senhor teve com ele, na residência em Manaus, Não, um escritório em Manaus, desculpe, escritório em Manaus, era um escritório mesmo? Escritório. O senhor lembra, se era térreo, se era... Uma casa térrea, Uma casa central, tinha um estacionamento, como se fosse um terreno lateral, e a casa estava, se não me engano, à esquerda. Quem é que indicou o local onde deveria ser feita a reunião? Eu fui com o Henrique lá. O senhor foi com o Henrique? Fui com o Henrique. Ele participou da reunião, então? Participou da reunião. O Henrique que levou o senhor até lá? Foi o Henrique primeira vez. Então foi o Henrique que agendou, entre aspas, a reunião. O primeiro contato foi com o Henrique. Aham. E o Henrique havia antecipado para o senhor qual seria o objeto da reunião, o que seria tratado na reunião? Falava sobre essa continuidade de pagamento. Então o senhor disse que comparecia a cada 45 dias, mais ou menos, na obra nessa época. O senhor deve ter as passagens aéreas Não, que o senhor eu não utiliza tenho mais, que ela existe. para fazer o deslocamento até Manaus para tratar desse assunto.
Esse seria um documento importante. Tenho acesso, a não ser que eu procure a Camargo Corrêa, Essas passagens eram compradas pela própria empresa? pela própria empresa. E sempre pela TAM. Uhum. O senhor não se lembra aproximadamente, o senhor disse mais ou menos um mês, né, após a assunção do governador, né? De junho ou julho de 2009 para frente, Uhum. deve ter a cada 45 dias, a cada 60 dias dela. Uhum. E aí, nessa reunião que o senhor teve no escritório dele em Manaus, que parece o primeiro contato, né, pelo que o senhor disse com ele, o que ele falou exatamente para o senhor? E eu precisava manter os ajustes que eram feitos com o governo Eduardo Braga. Eu deveria manter agora com o Eduardo, com o Omar Aziz. Quanto tempo durou mais ou menos a reunião? Uma hora. 1 hora? Em 1 hora ele só disse isso para o senhor? Só. Não. Conversamos, falou o que ele estava fazendo lá. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava lá representando o governador Omar Aziz, em nome do governador, e que a gente deveria continuar os pagamentos. E que pagamento, que valor, de que forma? Eu não consigo agora lhe precisar, né? Assim como está no meu relato aí. Esse já era em cima do aditivo, quer dizer, já era em cima do novo valor do contrato. Tá certo? Então, a partir daí, pelo que eu suponho, deve ter sido feito um contrato aí, novamente um contrato da ETAM, com a Camargo Corrêa, não mais a seção, para produzir esses valores aí de pagamentos indevidos. E também me lembro de ter autorizado alguns pagamentos lá, que eu não me recordo quantos, mas um era de fornecimento de combustível, que foi operacionalizado também por Henrique Baru. Mas a autorização, sem dúvida, foi minha. Certo. Então, pelo que o senhor está me dizendo, nesse aditivo, o senhor supõe que a construtora ETAM, ela deixou de ser cesssionária no aditivo para ser novamente uma Acho que a sessão subcontratada. continuou, mas o contrato dela, Houve uma subcontratação aí ela continuou a cesssionária, a cessionária do objeto porque ela principal tinha do objeto para contrato. fazer, né, o principal dela, né, Aham. da Camargo Corrêa. E eu pressuponho, né, que teve um subcontrato, outro, da Camargo Corrêa, com a ETAM para gerar esses recursos que seriam pagos a Zalão. Porque o senhor havia me dito que, pelo menos em relação ao contrato principal, inicial da obra, a construtora ETAM ela havia se tornado uma cessionária, né? E aí, na condição de cessionária, o pagamento passou a ser feito diretamente pelo governo do Estado, não mais na condição de subcontratado. Então, por que deveria haver A partir do uma... aditivo, né, o aditivo é um valor adicional ao contrato, e a partir desse novo valor do contrato, teria novos compromissos com o governo do Estado da Amazônia. Então, não seria uma continuidade daqueles pagamentos, seria uma nova... É uma nova em cima, quer dizer, como se fosse o mesmo ajuste, só que agora o principal teve um aumento de valor. O que mais que ele falou para o senhor nessa reunião de 1 hora? Não, falou isso mesmo. Aí conversa, provavelmente 30 minutos de introdução. Mas não falou qual que era o valor que deveria ser pago para a construtora, como é que deveria ser pago, se deveria celebrar contrato ou não, se era para pagar para quem? Não, era para ele. Para ele quem? Ele recebia os recursos. Mas como assim? Agora... Ele era provavelmente o intermediário de Omar Aziz. Ele falou expressamente para o senhor que ele estava ali representando o governador do estado. Ele falou se essa reunião tinha sido pedida por solicitação do governador. Pelo que o senhor me falou, o senhor disse que supõe que foi feita uma subcontratação da construtora ETAM com base no aditamento, e no segundo momento o senhor disse que o pagamento era para ser feito diretamente por José Lopes. São duas coisas distintas. Quem gerava os recursos
para que a Camargo-Corrêa honrasse os pagamentos, a Zé Lopes, deve ter sido a construtora Etan num contrato de subcontratação com a Camargo-Corrêa. Então, José Lopes é quem autorizaria os pagamentos para a Camargo-Corrêa, é isso? Não, ele que recebia os pagamentos que eram feitos provavelmente via Etan em nome da Camargo-Corrêa. A Camargo-Corrêa, o consórcio, enfim, Nessa época não tinha mais consórcio. já posso chamar só Camargo-Corrêa nessa A época. partir de junho, era só a Camargo-Corrêa. Em junho de 2010. Por aí. Ela, Maio, junho, maio. Nesse período de 2010 já era só a Camargo-Corrêa. e a Camargo-Corrêa, ela fazia pagamentos diretamente para o José Lopes? Não, eu acho que a geração dos recursos era feita pela construtora Etan. Então a Camargo-Corrêa pagava para a construtora Etan, E ela, que faria o pagamento para o José Lopes. além da Etan, eu suponho, ou quase tenho certeza que era via construtora Etan. O senhor tem essa pressuposição a partir de que dado, de que referência? A partir de conversa até com o Eládio, porque O senhor conversava sempre com o Eládio? eu tive umas 2 ou 3 vezes com o Eládio. O Eládio era muito ligado ao governo do Estado do Amazonas. Eládio era o superior hierárquico do Não, senhor, o Eládio Era era da o Etan. dono. ao dono da Etan, é verdade. E ele mencionou sobre esses pagamentos para o Omar? Não, Tomar, o intermediário. O Porque o senhor foi, voltando aqui, o senhor tinha falou, eu Omar. pressuponho que Eu tenha suponho sido que a feito. gente teve Uhum. um contrato com a Etan a partir de junho, por aí, para um contrato fictício, né? Uhum. Para que ela gerasse, quer dizer, ela pagava e ela Isso que eu encaminhava os pergunto, o recursos. senhor viu esse contrato? O senhor sabe dessa Não vi o contrato, subcontratação? mas eu imagino que foi feito. Eu não assinava os contratos, né? Quem assinava E era A construtora, o próprio dono. a construtora Etan prestava algum serviço nesse segundo momento, nesse Eu acho segundo que não. contrato? Esse contrato eu acho que era só para gerar recursos para pagamento dos compromissos. Então, era um contrato de prestação de serviço fictício. Quando o senhor saiu dessa E reunião... tiveram outros 2, se não me engano, né? Esse foi um de fornecimento de combustível. Né? Foi feito um contrato também fictício de fornecimento de combustível, que eu suponho, né? Esses fatos aí tem 6 anos, né? Não estamos falando de mais de 6 anos. Né? Eu suponho que também foram para complementação de algum pagamento ao governo do Estado do Amazonas. Certo. Você se lembra para qual empresa foi firmado esse contrato de fornecimento de combustível? O nome da empresa. Quem fazia a operação toda era em O Henrique teria todas essas informações. Ele que fazia a parte operacional desses pagamentos, das medições, o ateste de notas fiscais, tudo é ele que fazia nessa época. O senhor se lembra se era evidentemente com a minha autorização, minimamente meu conhecimento. Assim E como eu dava ciência também ao meu superior, quem que era o superior do senhor nessa época? Antônio Miguel Marques. Ele sabia a respeito de todas essas situações e Sabia. Provavelmente não sabia detalhes específicos, mas eu avisava que está sendo feito pagamento, está em dia. ele concordava com essas situações. O senhor sabe se ele se reportava alguém acima dele a respeito dessas situações? Qual que é o nome dele? Desculpa. Antônio Miguel Marques. Antônio Miguel Marques. Qual que é o cargo dele? Ele era prevendo da construtora Camargo-Corrêa. O senhor se lembra o nome? O senhor disse que não lembra o nome da empresa, mas o senhor se lembra se era uma empresa grande, essa de fornecimento de combustíveis? Mas isso é um documento oficial. Isso está na contabilidade da obra. Né? O fornecimento pode ter sido... como chama? Indevido, quer dizer, não foi feito, foi só para gerar recursos, né? Que a empresa existe sempre. Mas todos os contratos de fornecimento de combustível que... Não, todos não. Esse, um ou outro especificamente. Certo. Mas o senhor se lembra de alguma peculiaridade desse contrato fictício, para que a gente possa identificar qual foi o contrato? Não, eu acho que pelo valor, né? Deve ter sido um valor suficiente grande
Até para eu falar com o Antônio Miguel Marques, a gente estava fazendo isso. Quando o senhor fala de valor suficientemente grande, o senhor está se referindo a qual montante aproximadamente? Não me lembro o montante, mas até o volume de fornecimento de combustível. Né? 100 mil, 1 milhão, 10 mil? Eu acho que superior a 1 milhão. O senhor Antônio Miguel Marques também concordou e anuiu com a continuidade dos pagamentos, continuidade não, na verdade, os pagamentos feitos para a construtora Etan, nesse segundo momento, em razão do aditivo? Não posso dizer que ele anuiu. Eu prestava conta, ele falou, estamos fazendo, está em dia. E ele se opôs alguma vez, falou para não fazer? Não. Sempre... E esse contrato de fornecimento de combustíveis fictício, quem é que pediu para... Como é que foi firmado ele? Como é que surgiu essa situação do contrato de combustível? Foi o José Lopes que pediu? Não sei se foi o José Lopes, mas veio o Via Henrique, que era uma das soluções para gerar recursos lá, para provavelmente o pagamento ao José Lopes. Seria... Agora, nada não posso afirmar que não foi José Lopes. Pode ter sido certo, mas o Henrique indicado por ele. O Henrique falou o que para o senhor quando foi pedir autorização do senhor a respeito desse contrato de combustíveis? Não, é isso que eu faço lá também. Eu não posso afirmar categoricamente que esses recursos foram para José Lopes. Como nós não tínhamos nenhum outro assunto na obra de pagamentos indevidos, a não ser esse, né? Por algum motivo, não sei se a ETA não quis fazer, não estava fazendo, então foi feito, foi gerado lá por esse fornecedor de combustível. Certo, mas o senhor disse que autorizou um contrato de fornecimento de combustível fictício, um valor provavelmente elevado, tanto que foi necessária a obtenção de uma autorização superior. Não foi autorização, só a informação, a comunicação ao seu superior. Então o senhor autorizou um pagamento indevido sem saber o que estava pagando? Não é sem saber. A história eu não me recordo agora o detalhe. Certo? Nem tenho dado, não tinha documento para ir lá e pesquisar, né? Vou ligar para o Henrique, aquele pagamento que você fez da época, esse é um assunto que eu não poderia, então é um assunto que eu tenho de memória, mas com esses lapsos de memória aí, para que determinado, eu suponho que sim, foi um contrato oficial, então os dados estão disponíveis lá, a contabilidade da obra vai aparecer depois de 2010 uma compra de combustível. Mas quem pode dar detalhes dessa situação? De forma mais precisa é o Henrique, sem dúvida. Ou seja, ele falou comigo, eu autorizei, né, eu não me furto a dizer que a autorização foi dada, né? Antônio Miguel dei ciência, né? Não pediu autorização para fazer, dei ciência. Só ficar claro, então, quando o senhor teve essa reunião com o José Lopes... Teve 2 ou 3 reuniões com o José Lopes, essa foi a primeira. Aí o senhor mesmo autorizou isso que o senhor está falando desses pagamentos? Eu disse para ele que a gente ia dar continuidade aos ajustes. Claro. E aí o senhor passou para quem na Camargo Correia essa informação? Para Henrique, que ele foi junto comigo. Né? E ele então que colocou em prática o que tinham ajustado? E evidentemente eu dei ciência ao meu líder, né, Antônio Miguel. Então, em relação ao contrato com a Etan, para viabilizar esses pagamentos, que o senhor fala que pressupõe, o senhor não sabe que contrato que é, mas que foi feito esse contrato? Eu não tenho foi o meio pelo qual... Foi o meio pelo qual. Não tinha outro... Para viabilizar esse esse era um fornecedor de confiança do governo. Até que era uma das maiores... empresas que recebiam lá. Eu me lembro de ter visto um ranking lá uma vez, que eu acho que a Camargo foi a primeira e ele foi a segunda, pelo volume de controle do governo do Estado. A empresa, né, a Camargo Correia, já havia sido vencedora da licitação, já havia conseguido o aditivo do contrato, né, de grande valor, e depois disso, pelo que o senhor me disse, pela cronologia, o José Lopes procurou a empresa, né, com essa solicitação de continuidade de pagamentos e até um reajuste, entre aspas, desses pagamentos, um acréscimo desses pagamentos. Reajuste? Não, o reajuste vai continuar do ajuste, não do reajuste. Continuar o ajuste dos pagamentos. Por que a Camargo Correia
concordou com isso? Por que, que ela pagou? O que a Camargo Corrêa receberia em troca, dando continuidade nesses pagamentos indevidos? Então, primeiro, eu teria que fazer esse aditivo, até para regularizar uma situação que nós tínhamos um caixa a receber gigantesco e não tinha mais suporte de contrato. O contrato já estava financeiramente encerrado, né? E nós precisamos assinar o aditivo, dar continuidade e encerrar a obra. É um negócio engraçado, né? Mas essa obra encerra com um tremendo prejuízo. Certo, mas pelo que o senhor me falou, pela cronologia, o aditivo já havia sido firmado. Não, o aditivo foi firmado em 2010, junho. Então esse contato do senhor José Lopes foi Foi antes de firmar o aditivo. Provavelmente. Quanto tempo depois desse contrato com o José Lopes foi firmado o aditivo? Um mês. Um mês? O Omar, eu acho que assume em abril. Aham. A minha reunião com o José Lopes foi em maio, junho. O aditivo foi assinado junto. Foi assinado por Omar, não por Eduardo. O José Lopes, ele afirmou, sugeriu de alguma forma o que aconteceria se não fossem honrados esses compromissos? Não teve esse tipo de coisa. Mas ele deixou, ele informou que ele estava ali representando o governador. E o que aconteceria se a Camargo Corrêa não desse continuidade a esses ajustes? É um exercício de futurologia, né? Então, por que pagou? Acho que pode ter várias. Então, por que pagou, aceitou pagar esses valores indevidamente? Na segunda fase? Provavelmente, para a gente ter, provavelmente, quais são os leques que nós temos ali? Abandonar a obra, ficar com contas a receber grande, né? Largar aquilo ali no meio do rio, com responsabilidade civil ad eterno, não conseguir entregar aquele monte de lá no meio do rio, né? Segundo, para manter as boas relações e manter o fluxo de pagamento para as obras. Quando o senhor falou manter o fluxo de pagamento das obras, existia o temor de que se não honrasse esse ajuste, haveria não pagamento ou atraso por parte do governo dos pagamentos para a construtora? É uma das possibilidades. Né? Não estou dizendo que seria isso, não seria assim. Se não fizer isso, não faça aquilo. Mas é uma possibilidade grande. O que eu afirmo também aí é que eu não posso lhe assegurar aqui que o recurso que iam para Zé Lopes iam para o governador. Se isso era para a campanha, se era a Caixa 2, se era isso. Mas essa relação não tinha. O Omar também nunca me falou sobre os pagamentos da PUC e leva a crer que havia essa... Zé Lopes falou o Omar Aziz que as coisas fluíam normalmente. Mas o José Lopes sempre se apresentava como um representante do governador. Formalmente. Depois eu tive mais 2 reuniões com o José Lopes, 2 ou 3, acho que 2, em São Paulo, com o governador Omar Aziz. Presente no Hotel Emiliano. O Oscar Freire, o governador ficava sempre no Hotel Emiliano. Isso depois da primeira em que se firmou o compromisso de dar continuidade ao ajuste. Isso aí foi final já foi aí segundo semestre de 2010. Esse encontro no hotel, segundo semestre de 2010. Isso, porque o Emiliano foi antes da campanha do governador Omar Aziz. Né? Ele ia ser candidato ao governo do Estado em 2010. Ele estava hospedando 2 reuniões. Estava hospedando no Emiliano. Ele estava hospedado no Emiliano. Ele e o Zé Lopes. O Zé Lopes. E esse foi o encontro dele. Fui ao encontro, reunimos no Emiliano, tem uma mini sacadinha ali no teto que eu fumo e eu acho que o governador Martins, acho, não tenho certeza, né, que era o único lugar que eu fumava em alguma sala de autoridade era dele, ele também fumava, fumante, problema. Então nós tinha uma reunião e era ali, na sacadinha, realmente pequenininho. Na sacadinha do apartamento dele? Não, do térreo. Do térreo? Do lobby do hotel. O senhor teve que preencher alguma espécie de ficha de registro? No hotel não. No hotel não? O senhor foi para lá como? Para essa reunião? O senhor foi de um carro próprio, motorista? Meu carro. Carro próprio do senhor?
Foi alguém com o senhor nessa reunião? Não. Quem que participou dessa reunião? Eu, Zé Lopes e o Omar Aziz. O senhor se lembra de terem consumido alguma coisa lá no hotel durante essa reunião? Bebida? Se eu tomei, quem falou foi ele, porque a reunião foi ali no externo. E Mas como, era o governador, ficava hospedado lá. e como é que foi agendada essa reunião? Essa reunião, o agendamento agora me fala. Não sei se foi alguma reunião que o governador queria fazer comigo, eu não poderia ir a Manaus, ele estaria vindo a São Paulo, marcamos nos encontrar lá. Quanto tempo durou essa reunião com o governador? Meia hora. Meia hora. Estava presente o senhor, José Lopes e Omar Aziz. E o que vocês conversaram nessa reunião? Na primeira, o andamento da obra, se estava tudo certo, né? Na segunda, o governador Omar Aziz... Segundo que reunião? A gente está falando só da primeira reunião do hotel. Então, as duas foram no hotel. As duas foram no hotel? Uma ou duas que nós tivemos no hotel. Se não me engano, duas. Tá. Vamos tentar... O senhor se lembra que foi tratado em cada uma delas? Não, na primeira, eu acho que andamento normal, provavelmente eu estava com algum ponto a receber, precisava receber as minhas faturas em aberto lá no governo do Estado. Estava com valores em atraso ou não para receber por parte do governo? Chegou a ter, também fala a memória aqui, mais de 100 milhões de valores a receber. Nossa. Se não estamos falando em 2010. Isso já na gestão do senhor Omar Aziz. O senhor Omar, o senhor Eduardo Paraíba. Isso é um fluxo. E aí, nessa primeira reunião, os senhores tratarem só sobre a obra? Como é que foi? Eu acho que na primeira reunião o tratamento foi só de obra. Andamento, se ia ser inaugurada, né? A gente segurava o ritmo, dava o ritmo, o governador ficava muito... E o governador apresentou o senhor José Lopes com o senhor de alguma forma? Dizendo, oh, esse aqui é meu... Não, eu já conhecia o José Lopes e a conversa dele não teve apresentação. O José Lopes já tinha nos procurado. Nessa reunião, ele falou alguma coisa com o senhor a respeito desses pagamentos? Não, o Omar Aziz nunca falou comigo sobre pagamento. Mas na medida que ele aparece com o José Lopes, acho que ele está entendido. As questões que foram tratadas nessa reunião referente à obra, essa primeira reunião, eram assuntos técnicos somente? Teve mais alguma coisa que ele tratou sobre a eleição que estava por vir? Nessa primeira reunião, pelo que eu me recordo, o assunto era quando eu ia fazer a obra, que a gente ficava, eu dava uma segurada na obra, tinha que pagar, era uma estica e puxa o dia inteiro isso aí. Então essa primeira reunião o assunto deve ter sido esse. Na segunda reunião aí teve um pedido do governador para eu apoiar a campanha dele. A segunda reunião aconteceu no mesmo hotel? Eu acho que depois aí por volta de setembro, outubro, na véspera da eleição. Setembro, outubro de 2010. 2010. A eleição foi em 2010, outubro. 2010. O senhor se lembra como é que foi até o hotel nessa segunda reunião? Não, foi no carro. No carro do senhor. Eles estavam hospedados no hotel também nessa segunda reunião? Tá. E a reunião aconteceu no mesmo local? Se o Zé Lopes estava hospedado, não sei. O governador ficava hospedado, sim. E a reunião aconteceu nesse mesmo local, nessa sacadinha do ali, térreo? fumando um cigarrinho ali, que é aberto, né? Logo na calçada. Você chegando no Emiliano, tem do lado esquerdo assim, tem uma sacadinha que dá para o bar. Bar ou lobby ali. Quem que estava presente nessa segunda reunião? Em São Paulo, sempre eu, Zé Lopes e o Omar Aziz. E aí, o que foi tratado nessa segunda Essa reunião? especificamente, o governador me pediu um apoio de campanha. Se eu não me engano, da ordem de 10 milhões de reais, eu disse que era absolutamente viável. Aí começou uma relação muito ruim minha com o governador. Ele foi direto com o senhor nessa solicitação? O que ele falou, mais ou menos? Está chegando minha campanha, vocês têm contratos muito grandes no governo, e eu preciso que você me dê uma ajuda, e pelo Pó da Camargo, dessa ordem, se chegou de 10, era um número que eu já
Não levei nem para frente, já cortei o assunto de imediato. E o José Lopes, qual que era a participação dele nessa reunião? Falou alguma coisa? Achou que eu devia dar, não pode ser. Essa obra é uma obra que está me dando prejuízo enorme e tudo mais. Então, e a partir daí nossas relações ficaram azedas. Ele falou que era para a campanha dele. Ele chegou a detalhar se era por meio de doação oficial. O senhor já rechaçou de plano a proposta? O senhor chegou a consultar os seus superiores acerca dessa proposta? Eu cortei ela na hora ali, nem levei para frente. O senhor José Lopes, ele demonstrava proximidade com o governador, mostrava-se uma pessoa de confiança do governador? Sim, sem dúvida nenhuma. Por ocasião desse segundo encontro, em que ele fez uma solicitação expressa de ajuda para a campanha dele, como é que estava a situação dos pagamentos da obra? Tinham sido normalizados? Tinha valores sempre em aberto? com valores em aberto. Você se lembra aproximadamente qual que era o montante que estava em aberto? Olha, nós sempre rodamos aquela obra lá com contas a receber grande. Mas quando o senhor diz grande, a gente está falando aproximadamente de 100 cifra. milhões, 60. Quando houve essa reunião e essa negativa de auxílio na campanha do governador, depois disso, a empresa teve problemas em relação a atraso? O senhor notou alguma coisa, alguma ritmo de atraso diferença? manteve o mesmo, não teve nem mais nem menos. Era sempre um problema. Eu saí da empresa, ainda tinha um conta a receber, não com a obra inaugurada. Mesmo com as contas a receber, os repasses para a ETAN eram feitos. Era um vis-a-vis o recebimento. De acordo com os recebimentos. Eu, quando saí, não me lembro, tinha, mesmo depois da inauguração, tinha um valor a receber razoável. José Lopes era conhecido lá na cidade, em razão da proximidade dele com o governador? Tinha alguma coisa nesse sentido? Eu chegava em Manaus de manhã, voltava no dia seguinte. Os voos eram de madrugada, chegando. Eu ficava um dia no máximo, aí me 11 horas. Eu não tinha vida social para saber se ele era um cara da sociedade. O senhor acabou de mencionar que os pagamentos para a construtora ETAN eram de acordo com os recebimentos pela construtora Camargo Correia, é isso? A construtora Camargo Correia recebia e aí então era pago o valor para a construtora ETAN. Você sabe qual que era o percentual do valor? Eu não sei de precisar, porque eu não tomava conta da obra, eu tomava conta da estrutura da Camargo Correia inteira. Eu tinha obra na África, na América do Sul. Então eu tinha flashes aí, né? Eu fiz esse relato todo aí, sem dados, né? Para saber quem era o cara na época, quem era, essas coisas eu tenho por apresentações, esse aqui do cara. Então, por isso que o meu relato não é assim, no dia, tal dia, eu não consegui precisar. Aí foi junho ou julho, isso aí sim. Agora, todos esses relatos podem ser comprovados na contabilidade da obra. Existia uma contabilidade para cada obra. Isso é uma SAP, né? Isso aí é uma contabilidade. Não tem furo na contabilidade. Você se recorda se eram elaborados boletins de medição de serviço para a construtora ETAN para fins de pagamento? Pela norma da Camargo, você não faz nenhum pagamento no sistema SAP, você não entra com boletim de medição. Certo. Você se lembra se eram submetidos esses boletins de medição para o senhor? Não. Isso é um assunto que parava na hora. Imagina se eu fosse ver o boletim de medição. Todas as horas eu tinha isso há 50 horas. E eu ficava no escritório aqui fazendo um boletim de medição. Eu tinha 50 obras? Por aí. E nenhuma outra obra nessa época teve 50 obras, tinha uma proposta, eu fazia uma relação institucional da Camargo Correia, tinha reuniões, eu não podia ficar o dia inteiro aprovando um boletim de medição. Né? Certo, mas... Até pelo SAP, por exemplo, eu tinha uma alçada, acima de tantos milhões é o diretor. Né?
Às vezes chegava, queria uma aprovação de ofício, né? Chega lá, eu libero. Certo, mas além desses 3 anexos da Camargo Corrêa, em nenhuma das outras 50 obras o senhor enfrentou situações como essa, de pagamento ilícito, direcionamento de licitação, coisas do tipo? Não, eu tenho participado. Uhum. Após esse episódio com o governador no hotel, que houve a solicitação de de auxílio, né, para a campanha, e a recusa por parte do senhor, teve algum outro encontro, contato, acerca de... Em São Paulo, não. São Paulo é bem característico, até porque a atenção do governador usava uma frota de Land Rover negros, então aquilo ali chamava bastante atenção, porque eu ficava ali na calçada, ali tinha uma frota razoável, Range Rovers, pretos, verdades, isso chamava a atenção. O senhor não se Em São Paulo não tive mais. Não se encontrou aí? Não me lembro mais de ter tido. Em Manaus, o senhor se encontrou com Em ele Manaus deve ter tido uma reunião com o governador para tratar sobre o quê? sobre a inauguração da obra. E aí se voltou a tocar no assunto de pagamentos indevidos em O razão da governador obra. nunca me falou sobre pagamentos indevidos. O senhor disse que teve aquele pedido lá no Ele era pagamento para a campanha, campanha. Ele não falou que era caixa boa, ele me pediu um apoio para a campanha dele, e ele falou, acho que pelo porte de vocês tem que ser débito, não esqueça. Não evoluímos a conversa. Mas essa Não teve nem o solicitação... continuar. Não, você faz oficial, caixa zero. Eu matei a conversa dele porque não tinha nenhuma condição de fazer. Certo. Mas nessa conversa que o senhor teve, que ele fez essa solicitação para o senhor de ajuda para a campanha, pelo teor da conversa, se aparentou estar atrelado com essa obra que vinha sendo executada lá em Manaus, existia uma correlação entre essa obra que estava sendo executada em Manaus e esse pedido de auxílio dele? O pedido foi promoção, uma empresa de construção, teve um contrato grande, uma empresa enorme, e ele achou que eu devia contribuir com aquele valor. E com José Lopes, além desses 3 encontros que o senhor narrou aí, teve mais algum encontro? Aliás, 3 encontros não, né? Com o Zé Lopes deve ter tido 3 ou 4 encontros. Ali um no escritório dele, pode ter tido mais de um, tá certo? Os 2 do Rio, os 2 de São Paulo, no Hotel Emiliano, e provavelmente tido mais algum com o Zé Lopes lá, mas não me recordo agora. Em algum outro encontro ele voltou a tocar sobre esse assunto de pagamentos para a construtora Etan, ou continuidade do ajuste, ou coisa do tipo? Não falava em pagamento para a construtora Etan. A construtora Etan é um assunto da Camargo Corrêa para gerar os recursos para ele receber o dele. Certo. Mas teve algum outro encontro que se discutiu, continuidade de Não tem ajuste, tido, não. pagamento de valores? O assunto fluía. Essa obra terminou quando? Essa obra foi inaugurada em outubro de 2011. O senhor ficou até o final da obra? Fiquei até a inauguração. A partir de julho de 2011, a Camargo já estava novamente se reestruturando. E eu fui designar diretor de África. Ainda tinha que fazer passagem das minhas obras, então a partir de julho, se não me engano, diretor das obras na África. Só que o meu objetivo já era sair da Camargo. Não queria mais voltar para o exterior, até porque eu tive uma malária lá e quase embarquei, né, em Angola. Então eu já não queria mais. Eu fiz todo o procedimento, tirei visto, mas não botei mais os pés na África. Por isso que eu digo, a partir aí de outubro, já estava assumindo outro diretor, outro presidente da construtora. E em julho me nomeou para a África, em outubro queria que eu fosse para a energia, eu falei que ia tirar férias. Então aí daí para frente eu
saí formalmente em fevereiro, mas a partir de outubro eu fui na inauguração da ponte. Não sei se São Paulo, mas estava o presidente Dilma, o presidente Lula, se eu não me engano. Tá bom, o governador estava presente na inauguração, era o mesmo governador, Omar Aziz. José Lopes estava presente na inauguração. Não me recordo. Não me recordo. Só um pouquinho, que eu vou receber um pouquinho. Os pagamentos feitos para a construtora então perduraram até o final do contrato, até o final da obra, até pelo menos o tempo que o senhor permaneceu lá na Eu obra? acho que sim. A partir de outubro aí eu não consigo mais. Sei que ficou uma conta a receber enorme. Terminou a obra e tinham pendências de pagamentos por parte do governo para Camargo Correia. Você tem alguma coisa? Só quem viabilizava, o senhor falou que de acordo com o que recebia era repassado à ETAN, né, depois do aditivo. Quem fazia isso era o Henrique, que verificava essa contabilidade. Acompanhava. Viabilizado. Eu vou lhe perguntar primeiro para ele, depois eu abro a palavra para os senhores. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico, algum esclarecimento adicional? Doutor, os senhores têm algum esclarecimento adicional, alguma consideração final sobre esse termo? Só para reforçar um ponto aqui, se correndo risco talvez de ser repetitivo, embora o senhor não saiba qual foi exatamente, pelo conhecimento do senhor, o consórcio foi beneficiado em função do acordo com o Eduardo Braga. Pode ter sido. Ganhou a licitação, fez a obra, fez os pagamentos. Eu não sei sobre o processo. Qual o benefício? Se tinha um sobrepreço, se era meramente ganhar a obra. Mas algum benefício houve. Sr. Arnaldo, só para a gente esclarecer com relação à Construbase, quando o senhor fala que ela não aceitava fazer o aditivo, ela não aceitava considerando que tinha algum ilícito por trás disso, no pedido do aditivo ou não? Não tinha nenhum ilícito e ela simplesmente não aceitava por alguma outra razão? Olha, acho que não veio ao caso, mas a Construbase, me parece, à época, ela teve um problema numa ponte similar, numa redinha, ponta redinha, algo desse tipo, não sei se Senar, e ela teve um problema, eu acho que com o tribunal local, alguma coisa desse tipo. Quem me disse, eu me esqueci o nome do diretor da Construbase, mas eu parece que é assim, não foi. Ele me disse que o dono, né, não queria participar de mais nada, não queria fazer esse aditivo. Mas o aditivo em si, ele não tinha nada de ilícito. O pedido do aditivo não tinha nada ilícito. Era um aditivo mais complexo, porque ele era superior a 25. Ele precisava muito mais embasamento jurídico, de instituições e tudo mais, do que um mero aditivo de até 25%. Um outro ponto, com relação aos valores que foram solicitados. Eu só pedi para a senhora falar um pouquinho mais alto, como a câmera está um pouco longe. Você até poder trocar de posição, doutor, que acho que fica mais fácil captar o áudio. Obrigado. Com relação aos valores, né, que foram solicitados e pagos ao governo do Estado, o senhor não tem, na verdade, conhecimento dos valores e da forma como foi operacionalizado por uma questão, na verdade, hierárquica. Quem fazia isso era o Marco Aurélio e não o senhor. É isso? A operacionalização sempre foi do pessoal da obra. Com relação à ETAN e a fornecedora de combustíveis, nós podemos concluir que foram, na verdade, os veículos utilizados para a geração do recurso para os pagamentos ao governo do Estado. Na verdade, a negociação inicial, que o senhor não tem conhecimento exatamente como foi feito, mas foi feito inicialmente pelo consórcio, que era formado pela Camargo e pela Construbase, com o governo do Estado. Então, a negociação com relação ao pagamento foi feita entre governo e consórcio. E o consórcio
operacionalizou esses pagamentos através de 2 veículos. No início, através de um, que foi só a ETAM, e no segundo momento, quando ficou só a Camargo, a gente pode então entender que foi operacionalizado tanto através da ETAM quanto através desses possíveis fornecedores de combustíveis. Isso. Correto? Correto. Com relação à dúvida de que qual foi exatamente o papel da ETAM nesse primeiro momento, que foi o primeiro momento que ela foi contratada como subcontratada e depois como cessionária, na verdade a forma de contratação não alterou em nada esses pagamentos que geram um acordo entre ou consórcio ou Camargo com a ETAM com relação aos pagamentos destinados ao governador. Então, assim, o modelo contratual da ETAM, independente de subcontratada ou de cessionária, ela era condição, já era uma condição imposta à ETAM de que os pagamentos deveriam ser mantidos. Quase que com absoluta certeza, sim. Certo. Deixa eu ver se... Só para deixar, essa leitura foi bem clara, mas só para deixar bem registrado, a permanência da construtora ETAM era condição para que o ajuste firmado com o governo ficasse de pé. Não sei se a época foi condição, mas pelo trânsito, pelo poder da ETAM, não resta muita dúvida aí que ela já veio desde a licitação. Só para também deixar uma coisa clara, eu não lembro agora se perguntei expressamente, essas empresas de fornecimento de combustíveis foram contratadas para repasse de valores, elas efetivamente forneceram algum combustível para a construtora? Aí eu não posso afirmar. É até possível. Então, de que forma que isso geraria recursos para o governo? Para o governo, não. Geraria esses recursos aí para um contrato de fornecimento sem entrega do material. Então, não foi entregue o material. Se ela era uma fornecedora da Camargo, eu acho que não. As grandes empresas têm bandeiras. Né? Então, uma trabalha com a Shell, com a Texaco, outra com a Petrobras. Aí você mantém isso ad eterno. Isso deve ter sido um fornecedor fora da bandeira da empresa. Então, ou ele não forneceu, ou ele forneceu em quantidades ou valores inferiores aos das notas fiscais. É isso. Pode continuar. Não, essa era a minha última pergunta. Então, só para formalizar aqui o encerramento. Bom, os dados de corroboração foram os dados dele, eu saí da Camargo não tenho nada, eu tenho alguns contatos, né? Mas ele não estava lá contatos zelosos, então fica difícil de fornecer isso. Também não levei e-mail, não levei nada, tenho apenas algumas apresentações técnicas e tal que eu guardo para a gente se basear em coisas futuras, e dali eu consigo saber quem estava ali, quem estava lá. Né? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.